Caros telespectadores, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, na classe de adultos, as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós já estamos indo para a lição de número 9, que tem por título Fidelidade, firmes na fé. O texto áureo se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, assim diz o texto bíblico: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E a verdade prática, a fidelidade como fruto do Espírito, ajuda o crente a permanecer firme na fé em Cristo. Muito bem, nosso programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso diálogo. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, mais uma vez estamos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 9, que tem como título Fidelidade, firmes na fé. Na lição de hoje vamos estudar mais um aspecto ou mais uma virtude do fruto do Espírito, como também nós vamos estudar duas obras da carne, que é a idolatria e a heresia. Então são três temas a nossa aula de hoje. Vamos estudar no primeiro momento sobre a questão da fidelidade e depois a idolatria e a heresia. Em algumas traduções usa esta palavra, essa virtude do fruto do Espírito, como a Almeida Revista e Corrigida, fala de fé. Diz que uma das virtudes do fruto do Espírito é a fé, porém, em outras traduções, diz que fidelidade seria a palavra mais adequada para esta tradução. Já nós vamos, o pastor José Roberto, ele vai explicar para nós aqui qual é a palavra que está no original grego, que é traduzida por fé na corrigida e fidelidade em outras traduções, e quais os diferentes significados desta palavra. Mas na lição de hoje vamos saber que a fidelidade é a característica daquele que é fiel. Vamos mostrar que a idolatria e a heresia são um perigo à fidelidade, elas ameaçam a fidelidade, e vamos também compreender que precisamos ser fiéis até o fim. Fiel não somente ontem, mas fiel hoje e fiel sempre. Então, pastor José Roberto, já entrando aqui no tópico 1 da nossa lição, que fala sobre o significado da fidelidade, então vamos às definições. No tópico 1.1, aqui o comentarista traz uma definição do dicionário e diz que é a característica do que é fiel. Fidelidade é a característica de quem é leal. Então, realmente, a palavra fidelidade dá essa ideia de lealdade, dá essa ideia de fidelidade e de lealdade. Porém, eu queria pedir agora para você explicar para os nossos telespectadores, no texto bíblico lá de Gálatas, qual é a palavra grega que é traduzida por fidelidade em algumas versões da Bíblia e traduzida por fiel em outras, e qual é a tradução mais adequada. Muito bem, pastor Fábio, meu querido irmão, minha irmã, telespectador, telespectadora, o termo grego é pistis e é um termo bastante amplo, com múltiplos significados, e que a gente só pode entender o significado mais apropriado de acordo com o contexto. Então, o dicionário Vine, que é um dicionário teológico, um dicionário exegético, ele nos traz alguns significados dessa palavra. Mas, no geral, nós definimos e diferenciamos a tradução de pistis por fidelidade e também por fé. Agora, esse termo ele pode significar uma crença, como por exemplo Judas 3, quando fala sobre a fé que uma vez foi entregue aos santos,
ou mesmo quando nós nos referimos, por exemplo, ao dom da fé, lá da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, essa fé é uma fé instantânea, uma fé dada por Deus, que é diferente da fé aqui de Gálatas 5:22, bem como de Hebreus capítulo 11, que está relacionada mais à fidelidade. E a fé, enquanto virtude do fruto do Espírito, ela é melhor traduzida, pastor Fábio, por fidelidade, que se revela, se materializa como uma disposição para enfrentar os desafios, para enfrentar as adversidades. Inclusive, este é um dos elementos ou uma das virtudes do fruto do Espírito, talvez uma das poucas, que traz a sua definição, que nós encontramos aqui a sua definição na própria Bíblia. Hebreus capítulo 11, o autor da epístola aos Hebreus, ele nos diz aqui no capítulo 11, versículo 1, se você acompanhar conosco, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, essa fé é uma disposição espiritual gerada pelo Espírito Santo em nós, construída a partir das adversidades, da própria paciência, dos outros elementos do fruto do Espírito, que nos mantém firmes em Deus, independentemente das circunstâncias, pastor Fábio. É verdade, é importante a fidelidade. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, ou o justo viverá pela fé. E nesse versículo de Abacuque, pastor Zé Roberto, meu querido telespectador, essa fé aí não é somente uma questão de acreditar. Tem uma tradução, a NVI, que usa, né, a palavra fidelidade. O justo viverá pela sua fidelidade, de manter-se leal a Deus, manter-se leal aos princípios da palavra de Deus. Então, no tópico 1.2, que fala da fidelidade como fruto do Espírito, vemos na palavra de Deus que quando o Espírito Santo ele passa a agir na vida de uma pessoa, regenera, transforma, faz dele uma nova criatura, então o Espírito Santo ele continua trabalhando na nossa vida para que a gente desenvolva essa qualidade da fidelidade, para mantermos fiéis ao Senhor. Aquele que começou a boa obra em nós, ele há de aperfeiçoar, e Deus nos ajuda a sermos fiéis. A questão de sermos ou não fiéis a Deus, tanto tem o lado do homem, quanto tem o lado de Deus. O nosso lado, o lado do homem, no sentido de que realmente a gente que tem que ser fiel. Então, a gente que tem que se esforçar para ser fiel, tomar decisões que expressam lealdade a Deus. Porém, Deus também, ele nos ajuda a sermos fiéis a Ele nos dá uma mão, Ele nos ajuda para que possamos também termos esta fidelidade ao Senhor. E essa questão de fidelidade, como diz o tópico 1.3 da nossa lição, é uma característica também de Deus. Deus, ele é fiel, e diz aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, que o Senhor é fiel. E muitos outros versículos falam que Deus é fiel. Deus é fiel a quê? Deus é fiel a quem? Deus é fiel à sua própria natureza, Deus é fiel à sua própria pessoa, Deus é fiel aos seus próprios princípios, aos seus próprios atributos. Então ele é fiel, e diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 13, eu vou ler aqui esse versículo, diz que se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, amado telespectador, telespectadora, Deus, ele é fiel, sempre foi e sempre será fiel. Faz parte do ser de Deus, faz parte da natureza de Deus. Então, não tenha medo que Deus não vai falhar em cumprir na sua vida a promessa que Ele fez a você. Não tenha medo que Deus não vai falhar em cumprir tudo aquilo que Ele escreveu na palavra dEle, na Bíblia Sagrada. Então Deus tem um compromisso de fazer cumprir. Ele disse: eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Cada um de nós tem um pacto com Deus, uma aliança com Deus, e nessas cláusulas aí dessa aliança,
estamos sujeitos, como seres humanos, falhos, pecadores, a não cumprir determinadas cláusulas, a não sermos fiéis ao que prometemos a Deus, a não sermos fiéis nas nossas obrigações e deveres para com o Senhor. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele sempre cumpre a parte dele, nessa parte aí, Ele sempre cumpre, Ele nunca vai falhar porque Ele é fiel. Então, pastor José Alberto, é muito confortador e seguro para o crente saber desta fidelidade de Deus. Isso mesmo, nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate e hoje nós estamos tratando a respeito da fidelidade. Vamos falar também sobre idolatria, heresias. E a respeito ainda da fidelidade, nós queremos chamar a atenção a você, que é muito comum a gente ouvir e ver aí nos outdoors e às vezes em carros a expressão Deus é fiel. E de fato, como nós já demonstramos na aula de hoje aqui, Deus é fiel, Deus é digno de confiança, mas nós precisamos nos questionar se nós somos fiéis também a Deus. E é importante que nós sejamos fiéis ao Senhor. E como se dá essa fidelidade a Deus? Nós vivemos uma época, infelizmente, em que as pessoas se pautam pelos seus interesses, pelos seus desejos, e quando os seus interesses e desejos não são realizados, às vezes as pessoas querem desistir, às vezes as pessoas querem abrir mão daquilo que abraçaram. Então, uma demonstração de fidelidade a Deus é nós permanecermos firmes naquilo que nós recebemos dele, das suas promessas, da sua palavra. E nós temos exemplos de pessoas que foram fiéis a Deus, mesmo em momentos difíceis, como é o caso de Jó. Jó é um homem que era íntegro, reto, desviava-se do mal e que passou por uma tribulação, uma adversidade tremenda, mas mesmo assim ele permaneceu fiel. Ele deu brado de vitória ao dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Ele disse: ainda que ele me mate, nele eu confiarei, nele eu esperarei. Daniel também é um outro exemplo de um homem de Deus que em uma terra estranha, ele permaneceu fiel a Deus, aos seus princípios, aos seus valores, às suas crenças, mesmo quando a sua vida foi posta em risco. Então, se diz que Deus é fiel, e a pergunta que nós fazemos é: você é fiel a Deus? Tem sido fiel a Deus? Tem se mantido firme a Ele mesmo em situação difícil? Esse é o nosso desafio. E nós só poderemos viver assim se for através do auxílio e da produção do fruto do Espírito em cada um de nós. Então, pastor Fábio, nós temos esse desafio de permanecermos fiéis a Deus, inclusive, como encaminha aqui o nosso comentarista, para não nos deixarmos conduzir, levar pela idolatria, pelas heresias, né? Exatamente. Uma coisa, meu querido telespectador, que eu queria falar para você: estamos vivendo em uma época, em um mundo em que as pessoas mudam demais e a toda hora de princípios, de crenças, e de repente a pessoa tem determinada fé, determinada crença no momento e amanhã já mudou completamente. Então, as crenças, os costumes, as práticas estão mudando muito rapidamente. Parece que tudo é descartável, nada é permanente, nada tem longo prazo, tudo é de curto prazo e muda lá na frente, volta de novo ao que era antes. E isso tem trazido muitos problemas para a sociedade, mas temos que entender que Deus nos deixou a sua palavra, a palavra de Deus. Jesus estava orando ao Pai e dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus é a verdade, a Bíblia Sagrada é a verdade. Então, nós temos um guia, um referencial de absoluto na nossa vida, que é a palavra de Deus. E temos a necessidade de sermos fiéis a esta palavra. Os homens mudam, as coisas dos homens mudam, mas os princípios da palavra de Deus, eles não mudam.
podemos mudar a forma como comunicamos a palavra de Deus, podemos mudar a forma como pregamos, como a gente se comunica com a cultura, etc. Mas os princípios da palavra de Deus, eles são imutáveis e universais. Então nós individualmente como crente e coletivamente como igreja temos que ser fiéis à palavra de Deus que Ele nos deixou. E no tópico 2 da nossa lição, que fala sobre idolatria e heresia, um perigo à fidelidade. Realmente, os pecados de idolatria e os pecados de heresia, eles são evidências muito fortes, além deles serem em si obras da carne, também são evidência da falta de fidelidade a Deus, porque Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e a Bíblia é muito clara, por exemplo, no Decálogo, nos 10 mandamentos que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés ali no Monte Sinai, escreveu diretamente ali naquelas tábuas, naqueles tablets de rocha, Deus escreveu, e os 2 primeiros mandamentos estão relacionados a isso. É uma advertência de Deus para o povo não se envolver com idolatria. Então diz o primeiro mandamento dos 10: não terás outros deuses diante de mim. Então Deus foi muito claro: não, vocês não podem ter outro Deus, porque se vocês tiverem outro Deus diante de mim, então isso vai ser uma prova de infidelidade. Às vezes a pessoa acha que é idolatria apenas quando a pessoa deixa de adorar a Deus para adorar um ídolo, mas não é só assim que se configura a idolatria. A idolatria, ela se configura quando você adora a Deus, mas também adora a um determinado ídolo ou a vários ídolos. Então, nada pode tomar o lugar de Deus, nada pode concorrer com Deus. Então, muitas pessoas hoje em dia estão sendo idólatras porque estão confiando em objetos, confiando em pessoas, confiando em tantas coisas, confiando nos bens materiais, confiando no seu próprio conhecimento, confiando no homem e deixa de confiar em Deus. Essa questão a gente já estudou aqui no tópico 1.3 sobre a fidelidade de Deus, e o pastor Zé Roberto colocou muito bem. Ele é digno de confiança. Deus é digno de confiança. Vale a pena a gente confiar nele. Então, por isso é que ele não permite, não tolera. Um dos pecados mais abomináveis diante de Deus é a idolatria. Então, ele disse: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento já é um desdobramento do primeiro, porque ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Então, Deus é suficiente e não admite nenhum concorrente. Ele quer que a gente seja fiel a Ele e jamais devemos adorar outros deuses. Pastor José Roberto, sempre na história da humanidade o homem é tentado assim: não, pode adorar Jeová, Jeová é legal, é uma boa opção, é um bom Deus, mas a gente tem outros aqui no panteão romano, no panteão grego e nos vários sistemas religiosos criados pelos homens. Os homens têm inventado e criado muitos deuses e, via de regra, eles não querem assim, não se incomoda que a pessoa adore a Jeová, não se incomoda que a pessoa adore o Deus da Bíblia, mas também quer que, além de adorar o Deus da Bíblia, adorar também um Deus alternativo. E aí que está o problema, que Deus não admite estar em concorrência com outro. É isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive o termo idolatria no grego dá essa ideia de você se prostrar diante de uma divindade, e de uma divindade estranha àquele que é o nosso Deus, que é o único Deus. Deus se revela ao longo da Bíblia como o Deus único e verdadeiro. Então, a esse respeito, nós precisamos atentar, porque há uma tendência pluralista de se assumir que todos os caminhos levam a Roma e que todos os deuses e todas as crenças são corretas.
me parece um tanto contraditório. Mas nós vamos discorrer a respeito disso logo em seguida, quando nós voltarmos da nossa pausa. Permaneça conosco. Muito bem, estamos de volta e tratando sobre idolatria. O ponto 2.1 da nossa lição pergunta o que é idolatria. E nós já dissemos que idolatria é um culto destinado à adoração de ídolos. E na revelação judaico-cristã, Deus se revela como o único Deus, e que não há outro além dele. Então, qualquer adoração direcionada, destinada a outra divindade que não seja o Deus que se revelou na Torá e aos judeus e nas Escrituras em Jesus Cristo, a partir desse contexto é considerado idolatria. E a idolatria é uma tendência humana, é uma tendência pecaminosa, é uma tendência da queda, porque o Deus bíblico, ele se revela como um Deus espiritual. Deus é espírito. Jesus disse à mulher samaritana lá no capítulo 4 de João, versículo 24, quando Jesus é indagado a respeito do lugar correto para se adorar, Jesus responde para aquela mulher samaritana que Deus é espírito e que os verdadeiros adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade. No entanto, o ser humano, por causa da sua natureza caída, pecaminosa, ele tem uma tendência a voltar a sua adoração para coisas palpáveis, para coisa que se toca, que se pega. Então é muito comum a gente observar as pessoas se voltando para as coisas materiais para adorar. Agora, precisamos expandir também esse conceito de ídolos e não pensar que ídolos se refere apenas àquelas estátuas religiosas que são construídas, mas também o próprio dinheiro pode ser divinizado, ou mesmo o próprio ser humano pode receber o tratamento de divindade. Na antiguidade, por exemplo, os imperadores romanos, eles se consideravam deuses e exigiam adoração das pessoas. Então, o homem caído, distanciado de Deus, tende a adorar a criatura ao invés do Criador. Sem falar que, além disso, a idolatria tem todo um sistema humano, mundano, pecaminoso, que faz com que ele funcione. Nós destacamos aqui, por exemplo, já lá no Antigo Testamento, nós vemos que o ser humano tinha o interesse de se voltar para uma divindade palpável, e para que isso existisse, as pessoas doavam, faziam doações para construir os seus altares, os seus deuses. Um exemplo disso está lá, pastor Fábio, lá em Êxodo capítulo 32, enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei, as tábuas da Torá, o decálogo, lá embaixo, no pé do Monte Sinai, os israelitas estavam construindo um ídolo de ouro, um bezerro, para adorar. E chegaram ao ponto de dizer, está aí o Deus que tirou vocês lá do Egito. Quer dizer, é uma tendência humana de tirar a glória do Deus invisível e colocá-lo num Deus visível. E ainda tem mais. Além disso, a idolatria alimenta a própria economia, os interesses políticos. Nós vemos lá no caso de Jeroboão, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 26 a 33, quando Jeroboão, depois da divisão do reino de Israel em 10 e 2 tribos, a fim de manter a sua hegemonia política, ele tratou logo de construir ídolos e de construir altares para que o povo não se ausentasse da sua região, do seu território, e permanecesse ali. E aquilo fazia com que o povo se mantivesse fiel a ele. Então a idolatria, pastor Fábio, também tem essa dimensão política, econômica, e algumas pessoas alimentam e favorecem a economia, ou melhor, a construção de ídolos, a fim de aquecer a economia de uma determinada região, por assim dizer. É verdade, inclusive tem algumas cidades, e aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte temos um exemplo, como na cidade de Santa Cruz, que foi feita lá a maior estátua religiosa do Brasil, e com o objetivo de fomentar o turismo religioso, para poder gerar recursos e divisas
aqui na nossa cidade, de Mossoró, fala-se também em construir também uma estátua religiosa maior ainda que a outra lá de Santa Cruz, também com a justificativa econômica. Então muitas pessoas por dinheiro, por ganhar dinheiro, pensando no dinheiro, não mede esforços e não respeita nenhum outro princípio e fomenta a idolatria. Então usa a idolatria para ganhar voto, usa a idolatria para se manter no poder, usa a idolatria para enricar e tantas coisas mais. E nessa questão aí de Jeroboão, é interessante que a idolatria sempre foi um pecado que, vez por outra, acontecia lá em Israel. Questões pontuais de idolatria, questões pontuais, temporais, momentâneas. Mas esse rei Jeroboão, para se manter no trono, para se manter no... Ele institucionalizou, estatizou. E temos hoje aí todo um debate na área econômica de privatização versus estatização. Então, no caso lá de Jeroboão, ele estatizou a idolatria, institucionalizou e colocou todo o aparato, toda a máquina estatal a serviço da idolatria, que fazia, né, ajudava ele a se manter no poder. Mas isso foi um erro muito grave que ele cometeu, e isso amaldiçoou todo o reino do norte. As 10 tribos do norte, elas nunca tiveram um rei bom. Todos os reis do reino do norte, das 10 tribos, cuja capital era Samaria, todos os reis foram reis ruins, e esse reino do norte ele foi banido em 722 a.C., quando a Síria invadiu o reino do norte, e ele foi embora. E a Bíblia mostra muito nos sucessivos reis que eles seguiram o pecado de Jeroboão, fomentando a idolatria. E no Novo Testamento também tinha problemas de idolatria. Os romanos lá tinham o seu panteão de deuses, os gregos também tinham vários deuses, e muitos povos, a história mostra que muitos povos, lá no Egito também tinha muitos deuses. Então sempre a idolatria permeava em muitos lugares. Ora, os próprios servos de Deus, Paulo e Barnabé, eles estavam pregando lá na cidade de Listra, e quando eles pregavam lá, e foi uma bênção, Deus operou maravilhosamente, e o povo já estava confundindo eles com deuses. Chamou um de Mercúrio, né? Paulo foi confundido com o deus Mercúrio, e Barnabé foi confundido com o deus Júpiter. Então eles achavam que Mercúrio e Júpiter tinham descido à terra e visitado eles. Paulo, quando esteve em Atenas, capital da Grécia, ele viu lá, andando pela cidade, e viu muitas estátuas, muitos nichos em homenagem para a adoração a diversos deuses. Tinha muitos deuses, e os atenienses, eles eram tão idólatras que, com medo de deixar algum deus de fora ali da relação, eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Alguns acham, não, ele fez isso para Jeová, ele fez isso para Deus. Eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que isso aí foi uma demonstração de idolatria deles, né? Eles eram tão idólatras que o pensamento assim, vai que eu esqueci de algum Deus, então eu vou fazer aqui um altar ao Deus desconhecido que a gente não conhece. Mas foi através disso que Paulo pegou um gancho ali para mostrar para eles o Deus verdadeiro, e que de fato era desconhecido deles, eles não conheciam, né? Então eles, quando fizeram esse nicho, não estavam pensando em Jeová, mas foi através disso que Paulo pregou para eles a respeito do único Deus verdadeiro. Então nós vemos, meu querido telespectador, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que a idolatria é um pecado grave, é condenado por Deus, é um pecado muito grave, porque tudo aquilo que usurpa, que toma o lugar de Deus em nosso coração é idolatria, inclusive a avareza. A Bíblia fala claramente que a avareza é idolatria. Mamon é considerado Deus? O Deus das riquezas, o Deus do dinheiro. Então, a idolatria, ela quebra essa nossa fidelidade ao verdadeiro Deus. Mas o nosso terceiro bloco já terminou. Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente retorna para continuar o estudo da nossa lição. Vamos falar sobre heresia. Fique conosco.
Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para continuar o estudo da nossa lição. Agora no tópico 2.3, vamos falar sobre heresia. Segundo o nosso comentarista aqui, ele define heresia como a rejeição voluntária de um ou mais artigos de fé. Então é uma doutrina falsa, uma doutrina heterodoxa, uma doutrina contrária à palavra de Deus, que pode surgir uma heresia fora da comunidade cristã, mas também pode surgir heresias dentro da comunidade cristã. Então a gente precisa ter cuidado, porque o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 1 em diante, ele disse: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, ele está se referindo aqui no meio do povo de Israel, lá no Antigo Testamento, que surgiram falsos profetas, pregando, ensinando heresias no meio do povo, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Noutra tradução diz heresias de perdição, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A heresia é cair na heresia, crer na heresia, ensinar e viver na heresia. Isso é uma prova de infidelidade ao Senhor, de desvio, de abandono da fé, uma prova de apostasia, de deserção dos caminhos do Senhor. Então, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, tenhamos cuidado de permanecermos fiéis à palavra de Deus, à sã doutrina, e jamais nos envolvermos com qualquer heresia, porque a gente tem que ser fiel ao Senhor. Pastor José Roberto, tópico 3 da nossa lição: nós devemos ser fiéis a Deus, não somente agora, mas sermos fiéis até o fim. Isso mesmo. O ponto 3 da nossa lição diz que nós devemos ser fiéis até o fim. E o ponto 3.1 diz: olhando para o passado. O livro que é mais citado nesse tópico é a Epístola aos Hebreus. E essa Epístola aos Hebreus, ela foi justamente escrita a fim de confirmar a esperança dos irmãos que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé em Cristo, e alguns estavam desertando da sua fé, estavam abandonando a sua fé. E o autor da Epístola aos Hebreus diz: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? E ele fala de uma nuvem de testemunhas, ele apresenta uma galeria de heróis da fé que se encontra no capítulo 11 dessa epístola, e de tal modo que nós, a partir desses exemplos do passado, e se nós lembrarmos do Coliseu de Roma, quantos irmãos e irmãs que entregaram as suas vidas por amor a Jesus Cristo, então isso nos inspira para que nós sigamos adiante, como diz Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam, olhemos para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então não podemos desistir nem nos abater diante das adversidades. Olhar para o passado, nesse sentido, é refletir sobre as testemunhas de Cristo, sobre o exemplo de cada um deles, e também nos motivarmos para prosseguir adiante. E aí, pastor Fábio, o ponto 3.2 diz que essa fé, ela nos ajuda a permanecer fiéis. É verdade, ela tem essa questão da nossa fidelidade a Deus, ela tem um lado humano e um lado divino. E, mais uma vez, eu vou explicar aqui para vocês. No lado humano, temos uma responsabilidade nossa de sermos fiéis a Deus, de sermos leais à sua palavra. Então, isso é responsabilidade nossa. Quem tem que ser fiel somos nós, porque Deus já é fiel sempre. Deus já é fiel sempre à sua palavra, Deus já é fiel sempre à sua própria natureza. Então, ele já faz a sua parte, a parte dele. Mas nós também temos que fazer a nossa parte, sermos fiéis a Deus, sermos leais aos princípios da palavra de Deus. Agora, a gente não vai conseguir sermos fiéis a Deus em todas as circunstâncias, com nossas próprias forças. Daí a questão do fruto do Espírito, já estudamos isso de forma nas duas
primeiras lições, já estudamos os princípios de como é que funciona isso. Então, o Espírito Santo, ele trabalhando em nós, trabalhando na nossa vida, todo crente lavado e remido no sangue de Jesus, ele tem o Espírito Santo com ele. Nós somos templo, casa e morada do Espírito Santo, e se nós andarmos no Espírito, se nós vivermos no Espírito, se nós formos guiados pelo Espírito, assim como recomenda a palavra de Deus, jamais a gente vai praticar as obras da carne e assim nós vamos crescer em fidelidade. Nós vamos produzir essa virtude na nossa vida, que é a fidelidade, com a ajuda de Deus. É Deus que trabalha em nós. Por quê, pastor José Roberto? Sem Deus, vamos ficar só à mercê da nossa natureza humana, pecaminosa, carnal, que ela sempre tem uma tendência a ser infiel a Deus. A nossa carne sempre tem uma tendência a transgredir a palavra de Deus, a quebrar, né, o compromisso com o Senhor e sermos desleais para com Deus. Mas quando o Espírito Santo de Deus age na nossa vida, quando a gente deixa Deus agir na nossa vida, então nós conseguiremos ser fiéis ao Senhor com a ajuda do Espírito Santo. É isso mesmo, pastor Fábio. E esse ponto 3.3 da nossa lição diz justamente isto: seja fiel. E uma das formas de nós sermos fiéis a Deus é permanecermos em contato com Ele. Não podemos descuidar no nosso momento de comunhão. E o comentarista aqui nos dá um exemplo de um homem que teve comunhão com Deus, teve intimidade com Deus, que foi Noé, vivendo mesmo em um momento de incredulidade, de pessoas que não levavam Deus a sério, de pessoas que viviam de forma depravada e destituída da presença e da glória de Deus. Noé se manteve firme na palavra de Deus, creu nas promessas de Deus, construiu a arca, entrou ele e a sua família na arca, e isso foi razão suficiente para que eles fossem preservados e para que não fossem destruídos através do dilúvio. Então, nós queremos convidar você a alimentar a sua comunhão com Deus através da oração, da leitura bíblica, do jejum, de momentos de intimidade com Deus, e assim o Espírito haverá de produzir em você esse tipo de fidelidade. E, evidentemente, isso leva tempo, toma tempo e é resultado, muitas vezes, de provações e adversidades. Para concluir, deixamos você com o seguinte pensamento: que Deus nos ajude a permanecer fiéis até o fim, conforme está lá em Apocalipse, pastor Fábio, capítulo 2, versículo 10. Sede fiéis até o fim, né? E recebereis a coroa da vida. Muito bem. Meu querido telespectador, a fidelidade como fruto do Espírito nos ajuda a não abrir mão das nossas convicções cristãs, que em nossa caminhada de fé possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Seja fiel a Deus em toda e qualquer circunstância, na bonança ou na escassez, na alegria ou na tristeza, independentemente da sua posição social, que vai mudar para melhor ou não vai mudar para melhor, ou vai continuar do jeito que está, independentemente do cargo que você tem na igreja. Continue sendo fiel a Deus e não coloque nada no lugar de Deus. Que você ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e o próximo como a si mesmo. E assim permanecerás fiéis ao Senhor. Muito bem, então o debate continua. Queremos convidar você a frequentar a escola bíblica dominical na sua congregação. Na maioria das nossas igrejas, a escola bíblica dominical começa às 9 horas da manhã, todos os domingos. Frequente e fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Amém. A paz do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe você e sua família. E domingo todos na escola dominical. Paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Paz do Senhor. Paz do Senhor, querido.